Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de rebelião mais épicas que existem. É sobre uma verdadeira guerra civil cósmica que está descrita no livro de Urântia. Uma história que fala de poder, de orgulho e principalmente do que acontece quando a liberdade se separa da responsabilidade. Esse lamento antigo, ele captura a essência da história toda, sabe? A queda de um ser que um dia foi visto como perfeito. Mas para a gente entender de verdade o tamanho dessa queda, primeiro a gente precisa ter uma ideia da altura de onde ele caiu. Então fica a pergunta: quem era Lúcifer antes de tudo isso acontecer? É muito importante deixar claro que ele não era de jeito nenhum uma figura secundária ou aquele demônio que a gente vê nos estereótipos. A história é bem mais complexa. Imagina só, no universo de Nebadon, ele fazia parte de uma ordem super elevada de administradores celestiais, os chamados Filhos Lanonandeques Primários. O texto original descreve ele como um ser de uma sabedoria, de uma sagacidade e de uma eficiência, assim, impressionantes. E aqui a gente começa a ter uma noção da escala da responsabilidade dele. Ele não era qualquer um. Ele governava um sistema inteiro, com mais de 600 mundos habitados, tudo a partir de uma sede chamada Jerusalém. O currículo dele, vamos dizer assim, era simplesmente impecável. Mas aí que a coisa começa a mudar. O próprio texto-fonte diz: o teu coração enalteceu-se por causa da tua beleza, tu corrompeste a tua sabedoria em vista do teu esplendor. Foi bem aí, sabe, nesse ponto, que a semente da rebelião foi plantada. E o mais importante, não veio de fora, veio de dentro dele mesmo. E esse orgulho todo, que começou lá dentro, rapidamente evoluiu para algo muito maior. Virou uma filosofia, uma ideologia completa, que ia bater de frente com a estrutura fundamental do universo. A estratégia dele foi brilhante, de certa forma. Ele empacotou o argumento dele como uma declaração de liberdade. Foi um ataque direto, frontal, aos pilares da realidade que ele conhecia. E olhando para esses 3 pontos, fica claro, ele não estava pedindo uma reforminha, não. Ele queria uma revolução completa, de pensamento e de governo. A promessa era muito tentadora. Ele dizia para os seguidores que eles poderiam tomar as rédeas, administrar os próprios mundos, sem ninguém de fora dando palpite. Era uma mensagem de emancipação, de liberdade total. O problema, ela ignorava completamente como o universo é todo interligado, uma teia complexa. Bom, com as ideias postas na mesa e as linhas de batalha filosóficas traçadas, não tinha mais volta. O que se seguiu foi uma explosão, um conflito de lealdade que simplesmente abalou o sistema inteiro até as suas bases. E a divisão ficou bem clara, né? De um lado, os leais a Michael, do outro, os rebeldes de Lúcifer. Cada um com sua liderança, com seu símbolo, com sua bandeira. Era a representação visual de uma fratura profunda na ordem celestial. E aqui tem um ponto que é crucial entender, sabe? Não foi uma guerra de naves e explosões, nada disso. A batalha foi no campo das ideias, da lealdade. O conflito era espiritual. As baixas não eram corpos físicos, eram almas, consciências que se perdiam do seu caminho eterno. Era muito mais sério. E as perdas foram simplesmente catastróficas. A fonte usa uma imagem muito forte, dizendo que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. É simbólico, claro, mas dá a dimensão do estrago. E o impacto foi gigantesco, principalmente entre os anjos que trabalhavam diretamente na administração do sistema. 1/3 deles caiu. 37. Esse número é pesado. Foram 37 príncipes planetários que aderiram à rebelião. E não era só eles. Cada um levou seu mundo inteiro junto, mergulhando planetas inteiros na escuridão e no isolamento. O resultado imediato de tudo isso? Caos. E claro, uma tentativa de conter os danos. Isso levou ao impasse que durou muito tempo. E a grande pergunta que ficou no ar foi, tá, e agora? Como é que a administração do universo vai lidar com uma crise dessa magnitude? Agora, olha que interessante essa linha do tempo. A guerra mesmo, o conflito aberto, durou só 2 anos. Foi rápido. Mas as consequências, essas se arrastaram por quase 200 mil anos. E durante todo esse período, o sistema de Satânia inteiro, que era a jurisdição do Lúcifer, ficou completamente isolado, em quarentena do resto do universo. E essa quarentena foi uma medida drástica, mas necessária, da administração universal. Pensa nisso como se a rebelião fosse um vírus. O objetivo era exatamente esse, impedir que o vírus das ideias de Lúcifer, da deslealdade, se espalhasse para outras partes do cosmos.
Depois de milênios nesse impasse, a situação finalmente começou a mudar. E a solução não veio de um grande exército celestial, não. Veio da missão de um único ser, num planetinha pequeno e caído chamado Urântia, que, por acaso, é a nossa Terra. O filho criador, Michael, veio para cá, para Urântia, numa missão que o tornou conhecido como Jesus de Nazaré. E claro, os líderes da rebelião, Lúcifer, Satã e Caligástia, que era o antigo príncipe do nosso planeta, muitas vezes chamado de o Diabo, eles viram isso e se uniram. A missão de Michael era a ameaça final, a cartada definitiva, que poderia acabar com o movimento deles para sempre. Essa frase dita por Jesus foi mais do que palavras. Foi o marco da virada espiritual. Significou a derrota final não só dos rebeldes, mas da ideologia deles. Provou na prática que uma lealdade que nasce do amor é infinitamente mais forte que uma liberdade que se baseia só no ego. O sucesso da missão de Michael deu a ele, finalmente, a soberania total sobre o universo dele. E com essa autoridade, ele pôde, enfim, dar um ponto final na rebelião, tirar os líderes do poder e começar o longo processo de colocar a casa em ordem. Aquele impasse de 200 mil anos tinha acabado. E aqui a gente vê o que aconteceu com os cabeças da rebelião. Com o movimento derrotado, eles foram despojados de todo o poder que tinham. Agora aguardam o julgamento final das cortes cósmicas. A influência deles, na prática, chegou ao fim. E essa história toda, que é tão antiga, deixa a gente com uma pergunta que é super atual, né? Qual é o preço da liberdade quando a gente separa ela da lealdade e da responsabilidade cósmica? Fica aí a reflexão sobre o que é liberdade de verdade e sobre o nosso papel nesse grande esquema das coisas.